Renato Maurício Prado, você que entrou nessa live meio cantando a hora que a gente estava aqui, qual é a sua manchete? A minha manchete é que o Fluminense dominou o jogo até levar o primeiro gol do Manchester City. A partir daí, o Manchester City tomou conta do jogo. E o nosso bravo Fernando Diniz, tantas vezes comparado ao Guardiola, aprendeu o que é um treinador de verdade, e não um que é promissor, sim, mas que ainda tem muita água para nadar, para poder se comparar. Embora os programas esportivos tenham feito quase que uma igualdade, né? Ano tal, Fernando Diniz estava no Audax, não sei lá o quê, Guardiola no Barcelona, mas nenhum dos dois ganhou título. Olha, eu nunca vi tanta bobagem ser dita nos programas de televisão nessa véspera de final. Obrigado. Muito bem. Casão, a sua manchete. Fala, Tirone, Mili, Renato. A minha manchete é o seguinte, eu acho que foi aquilo que 99,9% das pessoas apaixonadas por futebol no mundo achavam que ia acontecer. Não teve jogo, né? Para mim, a minha visão é que não teve jogo. O City jogou com o freio de mão puxado, tocando, e foi fazendo gol assim, naturalmente, sem forçar, sem agredir, sem intensidade. Foi e ganhou de 4-0. Eu fico imaginando se os caras tivessem a fim de jogar mesmo. Se eles tivessem encarado como se fosse uma final de Champions League, o que podia acontecer. E não é do Fluminense, não. Tô falando qualquer time da América do Sul que ganhasse a Libertadores, fosse lá enfrentar esses caras, e esses caras tivessem a fim de jogar de verdade, de 5 para cima contra qualquer um. Imagina se tivesse Haaland e De Bruyne. Pois é. Não estavam nem os dois principais jogadores do time. Temos uma enquete aqui, daqui a pouco eu dou meu pitaco também inicial sobre o que eu achei. Temos uma enquete aqui, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. A pergunta é a seguinte: qual a sua conclusão sobre City e Flu? As opções são: Diniz foi ousado demais. 2. A diferença entre os times é imensa. 3. Flu saiu de cabeça erguida. Ou 4. Diniz deveria ter mudado o esquema tático. Bom, deixa eu dar o meu pitaco sobre o jogo. O que ia perder, acho que, como disse o Casão, todo mundo achava que ia perder. Eu confesso que eu esperava um pouco mais de dificuldade. Não que fosse ameaçar a vitória do City. Mas, por exemplo, o Urawa Reds fez um primeiro tempo um pouco mais difícil para o City, né? O City fez um gol lá contra na última bola do primeiro tempo. E aí depois fez o segundo gol e tal. Eu esperava que fosse capaz de dificultar um pouco mais. Aí pergunto para você, Mili. O Diniz foi corajoso ou foi irresponsável? Na primeira virada de bola do Marcelo errada, gol. 40 segundos de jogo. E aí foi só protocolar o resto do jogo. Sim, eu acho que o Diniz foi coerente, mais do que essas duas opções que você me deu. Porque o primeiro gol saiu antes do primeiro minuto de jogo, quando o Marcelo tentou fazer o que esse time não faz com frequência, que é chutar, né? O time sai tocando e a gente viu que ele fez isso durante um bom período do primeiro tempo, né? Ali dos 10, quando o time se recompôs emocionalmente, até os 20, 25, o time colocou a bola no chão e saiu tocando. Fábio driblando dentro da pequena área. Então, houve uma certa coerência. O Fluminense não deixou de ser Fluminense e de jogar com esse estilo do Diniz, porque era o City. A gente fala, deu errado. Sim, mas já deu certo tantas vezes. Aliás, o Fluminense só estava ali porque ele jogou assim, né? E foi assim que ele foi campeão da Libertadores. Então, acho que havia ali uma coerência. Mas tem uma diferença brutal de orçamento entre esses times, que você vê em campo. Além do City estar no começo da temporada, o Fluminense está no final da temporada, então tem um desgaste também. Mas é o que a gente imaginou. O Fluminense ganhar seria a zebra. A gente falava sobre isso. Não quer dizer que a gente não tenha sonhado. Claro, o futebol é feito delas, né? Mas seria a zebra. O City foi... Quando o City faz o segundo gol, aí eu acho que o Fluminense cai. E aí, no terceiro gol, quando o Fluminense estava conseguindo também jogar, aí não pode errar. Todas as vezes que o Fluminense errou foi o gol do City. Então, a gente viu essa diferenciação. Renato, você falou, né, que o jogo foi equilibrado até sair o primeiro gol do City. A pergunta é, poderia ter sido mais equilibrado?
Poderia. Ou ia ser isso com gol com 40 segundos, com gol com 10 minutos, com qualquer situação. Não que os 40 segundos tenha condicionado o jogo para mim. Eu acho que até poderia ser parecido. Eu acho que, de qualquer maneira, o City ganharia com uma certa tranquilidade. Porque a gente viu como é muito melhor. Mas é injusto dizer que o gol aos 48 segundos não deu uma condicionada. Porque aí o Fluminense teve que jogar para cima do City. E deu ao City todos os espaços que o City gostaria. Eu acho até que 2-0 no primeiro tempo foi barato. Assim como 4-0 no final do jogo, se você lembrar das defesas que o Fábio fez pelo menos uma grande defesa no primeiro tempo e 3 grandíssimas defesas no segundo. Enquanto o Fluminense não deu um chute a gol e obrigou o Ederson a uma defesa numa cabeçada do Arias. É uma diferença absurda. Mas sim, concordo. O primeiro gol é aquele gol que abre a porteira. Você vê o Urawa Red, que obviamente é muito inferior ao Fluminense, aliás, na disputa do terceiro lugar, perdeu para o Al-Ahly. O Urawa Red conseguiu resistir o primeiro tempo. Todo lá atrás, trancado. Tá? O Fluminense dificilmente ficaria todo lá atrás, trancado. Não é o estilo do Diniz, mas eu acho que se não tivesse levado aquele primeiro gol, porque aquilo é um baque psicológico, né? Você entra para jogar uma final de Mundial contra um adversário que você já sabe que é muito mais poderoso que você. De repente, com 40 segundos, você está perdendo de 1-0, é muito complicado. Mas, de qualquer maneira, gente, a superioridade se imporia de qualquer forma. Não dava nem para sonhar com aquele jogo tipo Adriano Gabiru, Guerreiro de cabeça, Mineiro, aqueles jogos que os times brasileiros levaram um banho, mas conseguiram fazer um gol e o goleiro pegou tudo. Não dava para sonhar. Porque esse City era impressionante, né? Como ele domina o jogo com uma tranquilidade. Você vê, o Fluminense tinha posse de bola, e não conseguia chegar na área do City. O City chegava, tum, pum. Gol, pum. Fábio, grande defesa. Muito mais time. Não dá para comparar. Agora, eu acho o seguinte, esse papo de cabeça erguida eu não compro, não. Porque ninguém sai de cabeça erguida depois de tomar um 4-0. Agora, isso não invalida uma excelente temporada do Fluminense. Isso, eu já falei isso inúmeras vezes aqui. O campeonato mundial dos clubes brasileiros e sul-americanos mesmo é a Libertadores. O cara que ganha a Libertadores, ele fez o máximo que ele poderia fazer. Esse mundial sabe, a zebra da zebra. Muito raro acontecer. Mas tomar de 4, Casagrande e eu estávamos conversando antes do programa começar, é a pior derrota de um brasileiro, igual a do Santos. Tomou também 4-0, também do Guardiola, só que no Barcelona. É daqueles jogos que, como o Neymar falou depois do Santos 4-0, né, do Barcelona 4-0 no Santos, tomamos uma aula de futebol. O Fluminense hoje tomou uma aula de futebol de um time que nem sequer jogou a toda. Jogou desfalcado e tocando a bola, fazendo um treino coletivo de luxo. A Mili falou da história do orçamento, né? Que tem um orçamento tão diferente entre uma coisa e outra que são quase como se fossem esportes diferentes. Agora, Casão, se você pudesse escolher uma coisa, eu vou te dar algumas opções para dizer o que foi mais determinante para a derrota. É a diferença de grana, é a diferença dos jogadores, técnica dos jogadores, uma coisa está relacionada à outra, claro, ou a diferença dos treinadores. O que foi mais importante para determinar um 4-0? Cara, eu sei, se você for comparar todos os jogadores do City com todos os jogadores do Fluminense que entraram em campo, mesmo aqueles que entraram depois, todos os jogadores do City são superiores, mas muito superiores aos jogadores do Fluminense. É claro que isso é ligado ao orçamento, mas eu vou deixar o orçamento de lado. Eu vou falar de técnica, de inteligência futebolística, de tática, essas coisas. Não tem a mínima chance do Fluminense, do Palmeiras, Flamengo, nesse momento, chegar e jogar com o City e não correr o risco de tomar uma goleada. Se o City acelerar o jogo. O City ganhou do Fluminense andando. O City ganhou do Fluminense tocando a bola muito devagar, tranquilamente, indo, voltando, indo para lá, para cá. Não mostrou em nenhum momento aquela intensidade,
aquela agressividade e aquela pressão que ele mostra, principalmente no mata-mata da Champions. Você vai ver daqui em fevereiro ou março começa o mata-mata da Champions, o City vai para cima do adversário e acelera o jogo, coloca uma intensidade que o adversário não consegue respirar. O Fluminense não conseguiu respirar com o City andando, né? Então a diferença é muito grande. Agora, não dá para falar que... Não dá para dizer treinadores, né? Pô, o Guardiola é o maior treinador do futebol mundial nesse momento, do estilo dele, o estilo que mais agrada, né? Que é toque de bola, uma ofensividade, time que gosta de ir para cima, coloca uma intensidade no jogo legal, tal, não sei o quê. O Diniz faz isso no Fluminense aqui na América do Sul. Era muito óbvio para mim que aquelas saídas de bola que o Fluminense faz, de tocar dentro da área, para lá e para cá, com jogadores do calibre dos jogadores do City, os erros iam aparecer e os caras iam se aproveitar. Porque esses erros apareceram muito mais até quanto o Al-Ahly nos contra-ataques. E os caras não conseguiram fazer gol. Agora, o City era óbvio. Erra, toma gol. Erra com o City, você toma gol. E o Fluminense não é que ele errou só porque era inferior tecnicamente. O City marca de um jeito que força o erro do adversário. E quando o cara erra, o City vai lá e marca. É assim que joga o City. Não tem comparação de futebol. Não dá para comparar treinador, não dá para comparar jogadores, não dá para comparar orçamento, não dá para comparar nada. Nada. Foi, assim, na linguagem de boleiro, de jogador de futebol, quando perde uma partida dessa, assim, não teve jogo, porque só um ditou o ritmo que quis. Se o City quisesse acelerar, ele acelerava. Ele preferiu ficar jogando devagar, tocando posse de bola mais devagar. E fez isso o jogo todo. E em nenhum momento se sentiu ameaçado pelo Fluminense de complicar a partida. A partida não ficou complicada em nenhum momento. Não teve 10 minutos de jogo complicado pro City. Acontecia alguma coisinha que o City saía jogando, ia embora, os caras tocavam a bola tranquilo e segue o jogo. Assim, eu acho que foi um jogo tão fácil quanto foi o do Barcelona contra o Santos. Tão fácil. Só que lá o Barcelona tinha o Messi, né? Se você tem o De Bruyne hoje aí, e o Haaland, gente, e aí ia ficar difícil. Aí eu acho que ia ser uma derrota humilhante. Se tivesse Haaland a fim de fazer gols e o De Bruyne em forma ali, cara, ia ser de 5, 6 para cima, se bobeasse. Mili, se tivessem os técnicos invertidos, outro tipo de fazer a mesma pergunta. Se os técnicos fossem as diferentes, o Diniz fosse o técnico do City hoje e o Guardiola do Fluminense, teria mais equilíbrio? Não, porque a gente está falando de uma diferença que é uma diferença de estrutura. Não é a capacidade do treinador. Claro que o Guardiola é um baita treinador, assim como o Diniz. Mas a gente está falando da diferença de uma estrutura. E é curioso, eu estava ouvindo o Casão falar, porque assim, eu não acho que foi exatamente igual ao do Santos. O do Santos eu fiquei com a impressão de que eles tiraram muito o pé lá. E eu acho que hoje, no primeiro tempo, até durante 20 minutos, teve jogo. O Fluminense pegou a bola, ficou com posse de bola, tocou, fez o jogo dele lá. Não vi isso com o Santos. Mas o que eu acho é que essa diferença de estrutura, que a gente vem aqui há 10, 15 anos e faz esse diagnóstico, olha, é muito diferente, a gente precisaria falar do porquê que é diferente. A gente deveria se revoltar do porquê é diferente. A gente não deveria aceitar que nossos craques saiam daqui tão cedo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É isso, o Endrick está indo, obrigada, Endrick, valeu. O Neymar foi também, aí o Santos conseguiu segurar um pouco o Neymar aqui, mas valeu, é hora de você ir. Por que a gente aceita que seja assim? Não deveria ser assim. O Brasil é um país do futebol, não é? O futebol não é uma coisa muitíssimo importante para a gente. Por que a gente aceita que a CBF seja o que é? Escândalo atrás de escândalo, sentada numa montanha de dinheiro, sem investir esse dinheiro no futebol, sentada nesse monte de dinheiro para quê? Por que a CBF precisa dar lucro?
Por que é uma empresa? Por que os clubes precisam dar lucro? Não dão, né? Enfim, o Flamengo tem lá o dinheiro dele. Mas por que essa lógica empresarial no futebol? A gente aceita essa realidade, sabe? Aí a gente vem aqui e fala, olha, mas a estrutura é muito diferente. Foi 4-0, poderia ter sido mais. Nunca mais um sul-americano vai ganhar. A gente precisa se revoltar. E não é para a gente aceitar isso. Não é aceitável que seja assim. Não é aceitável que haja tanto dinheiro concentrado no futebol inglês, por exemplo, no futebol europeu, e esse dinheiro seja um dinheiro absolutamente sujo. É um dinheiro inaceitável, que vem de exploração, que vem das maiores suspeitas, dos maiores crimes. O City está aí, acusado de não sei quantos malfeitos. 100, eu acho. Está tendo que responder. Por que a gente aceita que seja assim? Então, eu acho que tem outras coisas que a gente pode falar, sabe? Além da gente falar assim, esse é o diagnóstico, é assim. Também acho que qualquer outro time do Brasil hoje teria perdido para esse time. O Palmeiras talvez tivesse endurecido um pouco mais o jogo, talvez, mas também teria perdido. Então, acho que a gente tem que começar a se revoltar com esse cenário. Por que é assim? Por que a gente aceita que o Endrick esteja indo embora de boa? Por que a gente não mantém os craques aqui? Ô Mili, me desculpe, mas a gente não tem como não aceitar. Nós, jornalistas, nós, torcedores, não temos como não aceitar, porque simplesmente é uma disparidade econômica dos países gigantesca. Você vai ter que começar a tudo de novo no Brasil. Sabe, manda chamar o Cabral, aliás, não manda chamar o Cabral, manda chamar um espanhol, que é melhor, para a gente ser recolonizado e não ser um país, sabe, subdesenvolvido como nós somos. É muito complicado a gente dizer, não temos que aceitar, quando não há outra saída se não aceitar. Claro, não há outra saída. Claro que é. Primeiro, me dá a fórmula. Então eu vou te dar. Quando você fala assim, para que a gente seja recolonizado, isso já é meio escandaloso, porque assim, a gente não quer ser colonizado. A gente precisa se decolonizar. Estariam os índios aqui, o Tapuia Futebol Clube contra o Tamoio. Estaríamos conseguindo ter uma economia melhor que a da Europa. Tudo começa quando a gente aceita que a realidade econômica seja esse disparate. É óbvio que o diagnóstico é esse disparate. O diagnóstico é esse. Por quê? Vamos voltar ao filme? Sim, fomos colonizados. Sim, fomos explorados. Sim, toda a nossa riqueza está na Europa. Sim, para tudo isso. Não haveria Manchester sem Mississippi. Isso é um fato. Não haveria a Europa rica sem o Brasil saqueado. Então, pronto, isso é um fato. Isso é o diagnóstico. Ô, Mili, isso aí, ok. Mas não tem como resolver isso agora, Mili. Não adianta dizer, se a gente entrar nessa, não vamos aceitar, vamos todos morrer de úlcera. Porque não há uma solução curta para isso. Não, mas eu não estou falando de solução curta. Essa frase não saiu de mim. Solução curta não há. Na nossa administração não veremos nada disso. Talvez os nossos netos, se começarem a trabalhar agora. Isso, mas você sabe aquele ditado? Qual é a melhor hora para plantar uma árvore? 20 anos atrás. E a segunda melhor hora? Hoje. É disso que eu estou falando. A gente precisa se revoltar com esse cenário. Para daí começar a tentar mudar. Eu e você não veremos. Nossos netos, talvez. O Vicente, que está aqui do meu lado, talvez.